Meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha vida sentimental. Eu cheguei na igreja com 12 anos, então eu nunca havia namorado ninguém antes. Nunca havia namorado ninguém antes de chegar na igreja. Então eu fui para a igreja, me converti, conheci o Senhor Jesus, fui levantada obreira, nova também, de 13 para 14 anos fui levantada obreira. E estava ali, no auge da fé, né? No comecinho da fé. Até que só que lá na igreja onde eu me converti tinha um obreiro, né? E esse obreiro, ele era muito dedicado. Ele estava sempre com o pastor, né? Onde o pastor estava, ele estava junto, ele tocava teclado, ele era muito dedicado. Aparentemente de Deus. Todo mundo falava que ele era de Deus. Ele aparentava ser uma pessoa de Deus. Eu tinha, na época, assim, muito respeito com ele, muito temor até, porque eu o via realmente como homem de Deus. E esse obreiro, ele começou a gostar de mim. Ele começou a gostar de mim e ele sabia que eu tinha o desejo de ser esposa de pastor. Porque quando eu cheguei na igreja, quem cuidou de mim foi uma esposa de um pastor. Então eu sempre falava que assim como ela cuidou de mim, assim como ela deu a vida dela para Deus, eu também iria dar a minha vida para cuidar de outras pessoas também. Então esse desejo nasceu dentro de mim. Desde quando eu me converti, havia esse desejo de servir a Deus no altar, de ser esposa de pastor. E ele, sabendo disso, falava também que queria ser pastor, que queria ir para o altar, que queria fazer a obra de Deus no altar, queria ser pastor. E um dia ele me chamou para conversar, falou que estava gostando de mim, que queria orar comigo, namorar comigo e tal, e queria fazer a obra de Deus junto comigo. Tá bom. Ele falou com meu pai, falou com o pastor. Na época eu não gostava dele, não tinha nenhum sentimento com ele. A única coisa que eu tinha era muito respeito, porque eu achava que ele era de Deus. Então eu acabei aceitando. Aceitei por imaturidade mesmo. Porque hoje eu vejo que se fosse hoje eu não aceitaria, né? Porque eu não gostava. Como que você vai começar a namorar uma pessoa que você nem gosta? Você não sente nada por ela, né? A única coisa que eu tinha era respeito, como eu tinha por qualquer outro obreiro, né, na igreja. E então comecei a namorar, começamos a namorar. E com o tempo foi passando, eu fui amadurecendo mais na fé, fui amadurecendo com Deus, fui crescendo e fui percebendo, cada dia eu tinha mais certeza que não era de Deus esse relacionamento, que não era ele a pessoa com quem eu deveria me casar, porque até então eu nunca tinha visto ele se dedicar para realmente ir pro altar, né? Eu vi ele se preocupando com a vida dele, ele se preocupava com a vida dele, em construir casa, em ter isso, ter aquilo, ter as coisas, planejando casamento, planejando isso, planejando aquilo, mas nunca planejava o altar. Então eu falei assim, pera lá, como que eu vou pro altar desse jeito, né? Como que ele quer ir pro altar desse jeito? E fui percebendo também atitudes que não eram certas. Às vezes o pastor falava uma coisa e ele não concordava. Sempre que o pastor falava alguma coisa, se ele não concordasse, ele ia lá ficar falando, olha, porque não, isso que o pastor falou não tá certo. E eu comecei a achar aquelas atitudes muito estranhas. E eu falei, meu Deus, isso não tá certo. E ele também tinha muitos ciúmes de mim, uns ciúmes possessivos, uns ciúmes fora do normal, que eu tinha até medo de conversar com as pessoas, porque eu não sabia qual seria a reação dele. Ele tinha ciúmes até da minha família. Então eu falava, gente, isso não é normal. E eu não me sentia bem, né? Eu sabia que eu não estava sendo sincera comigo mesma, não estava sendo verdadeira comigo mesma, porque eu sabia que eu não queria estar com ele e estava. E empurrando aquilo com a barriga. Eu tentei terminar várias vezes o namoro, só que todas as vezes que eu ia terminar ele chorava, ele falava que me amava, ele me dava presente, ele fazia isso, fazia aquilo. E aí eu, bobinha, acabava não terminando. E ficava, e ia nessa, empurrando com a barriga. Eu falo assim, empurrando com a barriga, porque o sentimento cada vez, eu já não tinha sentimento nenhum por ele. Então eu ficava pensando, como que eu vou casar com uma pessoa e planejar casar com uma pessoa que eu nem gosto? E essas atitudes também que mostravam umas atitudes assim estranhas da parte dele, né? De falar mal do pastor, de não concordar com o que o pastor falava. E eu falei, meu Deus, nunca que eu vou discordar do que o homem de Deus está falando, como que eu vou falar mal do pastor, né? Então essas atitudes eu fui vendo que estava errado. E em conclusão, levei isso, empurrei isso com a barriga durante 2 anos. Até que um dia eu falei, não, chega, eu não posso mais. O tempo está passando e eu quero servir a Deus. E aí eu tomei a decisão de terminar. Ele chorou, ele esperneou, ele falou, ele berrou, ele falou, fez de tudo. Ia me buscar na escola, mesmo depois que eu tinha terminado. E eu tive que trocar de celular, tive que fazer várias coisas.
tive que chegar na frente do pastor, falar pro pastor tudo que estava acontecendo, porque para ele me deixar em paz, né? Porque eu tinha tomado essa decisão de terminar. E ali, quando eu terminei, eu senti um alívio. Eu falei, finalmente eu tomei a atitude que eu já deveria ter tomado há muito tempo. E ali eu comecei a servir mais a Deus, me dedicar mais, me dar mais, né, em todos os sentidos, sabe? No sábado eu ficava o dia inteiro na igreja, era muito bom. Eu comecei a servir mais a Deus, do jeito que eu sempre quis, né? Da minha vida mesmo. Todo o tempo que eu tinha era para servir a Deus. Trabalhava, estudava, mas todo o tempo que eu tinha era para Deus. Era para me dedicar ali nas coisas de Deus. E aí eu falei assim, não vou me preocupar mais com a minha vida sentimental. Tá nas mãos de Deus. Na hora que o Senhor quiser, o Senhor vai trazer a pessoa certa para mim. Nisso, apareceram outras pessoas, veio um pastor, pediu para orar comigo, eu falei que não, porque eu não gostava dele. E ele falou assim, não, mas você vai aprender a gostar. E eu falei, meu Deus, eu não posso cometer o mesmo erro. Como que eu vou começar a orar com uma pessoa que eu não gosto? Aí vinha aquela vozinha assim, falando assim, não, ora com ele é pastor, você não quer casar com o pastor? Então, ele é pastor, ora com ele. Só que a voz de Deus vinha e falava assim, não, minha filha, não comete o mesmo erro. Você já errou uma vez, não erra de novo. E a outra vozinha vinha, não, ora, ele é pastor. Você não quer ser esposa? Até ele mesmo falou isso pra mim, ué, mas você não quer ser esposa de pastor? Eu falei, sim, senhor, quero. Então, a sua oportunidade, eu sou pastor, você quer ser esposa? Aí eu falei, não, pastor, eu não quero. Porque eu dei ouvido à voz de Deus, porque Deus falava, não, minha filha, não comete o mesmo erro. E aí eu falei, não, e queria que tomei a atitude correta. Até que um dia, né, foi passando o tempo, até que um dia, nas trocas de pastores, teve a troca de pastor da minha igreja, e veio um pastor para minha igreja. Esse pastor é hoje meu marido, né? Nessa troca, quando eu vi a primeira vez, já foi assim, eu senti algo diferente. Meu coração disparou, meus olhos brilharam, minhas pernas ficaram bamba. Eu não entendi no começo o que era, mas ali já era Deus me mostrando que era ele, né? A pessoa que Deus tinha preparado para mim. E esse pastor veio para minha igreja e eu comecei a reparar que ele era muito respeitador, muito dedicado, cuidava da sua alma, sabe? Comecei a observar que ele era uma pessoa de Deus, mas ali eu tinha certeza absoluta, pelas atitudes que eu via que ele tinha, eu via que ele era de Deus. Até que um dia ele me chamou para conversar, né? Assim, ele me chamou para conversar, a gente conversou, aí ele falou com o regional falou que a gente podia começar a orar, só que eu ia ter que mudar de igreja, porque como ele era o pastor, eu era obreira dele, para não ficar o falatório na igreja, né? Ele falou, olha, você vai para outra igreja. Aí eu mudei de igreja, fui para outra igreja e a gente começou a orar. Bom, a gente orou, namorou e noivou em 1 ano. Durou 1 ano. Depois de 1 ano foi autorizado nosso casamento. No momento que eu menos esperei, foi autorizado meu casamento. Nem eu, nem ele imaginava que ia ser tão rápido assim, mas o melhor de tudo é que eu sempre tive a certeza que era de Deus. Com o meu esposo que eu estou hoje, eu nunca tive dúvida. Nunca. Por mais que às vezes teve lutas, teve dificuldades que a gente passou, mas a dúvida nunca existiu. Eu sempre tive certeza de que ele era a pessoa de Deus para mim. Eu sempre tive essa certeza, era uma paz. Porque quando o relacionamento ele é de Deus, ele nos traz paz, ele não traz tristeza, ele não traz sofrimento. Tem luta, mas sofrimento não, angústia não tem, é paz, a gente fica bem com Deus. E eu vi que esse relacionamento com o meu marido só tem me trazido paz, né? Então hoje eu tenho certeza que eu estou casada e bem casada por causa de uma atitude que eu tomei lá atrás. Uma atitude que eu sempre soube que eu tinha que tomar, demorei para tomar, mas graças a Deus eu tomei a atitude. E hoje estou bem casada, graças a Deus. Estou feliz, né? Tenho certeza que é a pessoa certa que Deus escolheu para mim. E é isso, meninas. Eu tentei resumir assim um pouquinho da minha vida sentimental. Tem muitos detalhes, tem coisas que aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram. Mas, resumidamente, foi isso. Sem eu nem me preocupar, no momento que eu menos esperava, foi ali que Deus abençoou. Então, eu tenho certeza que Deus abençoe. Não tenho dúvida disso, né? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Beijinho, tchau, tchau.